Sejam muito bem-vindos ao canal Mysterium. No vídeo de hoje, trazemos mais uma história sobrenatural. Trazemos aos nossos amigos e amigas do canal histórias de eventos sobrenaturais que, ao mesmo tempo, assustam, surpreendem e fascinam o nosso imaginário. São histórias que trazem para a nossa realidade a impressão de que o desconhecido sempre estará longe dos nossos olhos, mas a qualquer momento poderá se revelar em nossas vidas. Venham conhecer essa história e se surpreender com o desconhecido e abrir a mente para o mistério, que a qualquer momento pode se revelar. Mas antes, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificações, deixar seu like e embarcar nessa jornada sobrenatural. Vamos ao vídeo. Dora era uma bela jovem que contava com 21 anos de idade. Vivia numa época em que as moças se casavam cedo e tinham como maior sonho justamente casar e ter uma família. E com Dora não era diferente. Naquela idade, estava noiva de Carlos e estava completamente apaixonada, e sua vida era um sonho que se realizava com aquele casamento. Todo final de tarde, Dora passeava com seu cãozinho até a estação de trem, onde seu noivo trabalhava como maquinista. O jovem rapaz fazia a troca de turno às 19 horas do final do dia e início da noite. O casal tinha uma brincadeira bastante peculiar. Ao se encontrarem, Dora fitava o noivo e fazia a pergunta: "Quer casar comigo?" E o casal aos risos se abraçava e o jovem enamorado prontamente respondia: "Sim, eu quero." E dali o casal prosseguia com o passeio, conduzindo o cachorrinho de Dora ao largo da praça da cidade, conversando sobre como foi o dia de cada um, felizes com a perspectiva do futuro que o casal ansiava. E este era o ritual de Dora às sextas-feiras: passear com seu cachorrinho até a estação de trem, se encontrar com seu noivo, e fazer a célebre pergunta: "Quer casar comigo?" E depois fazer o passeio de volta com seu noivo, contando sobre como foi o dia e a alegria de estar ao lado dele. E assim eram os dias para Dora, repletos de alegria e expectativa para a chegada de seu casamento. Mas a vida lhe reservou um destino diferente. Numa sexta-feira chuvosa, Dora chegou costumeiramente à estação de trem, porém, o trem em que Carlos conduzia não havia chegado ainda. Ela esperou. O tempo passou. E então veio a notícia do acidente. O trem onde estava Carlos havia descarrilhado, tombou e o jovem maquinista veio a falecer nesse acidente. A notícia impactou a todos, principalmente Dora, que durante semanas se fechou em seu quarto. Ela não comia, não bebia, não queria sair para lugar algum. Passado alguns dias, quando ela saiu do quarto, era outra pessoa. Seu olhar agora era um grande vazio, o resultado de dias se alimentando mal, o semblante cadavérico, cansado, perdido. Foi então que ao final do dia, saiu do quarto dizendo que ia passear com seu cachorro, mas para surpresa de todos, ela saiu do quarto com seu vestido de noiva, e um véu branco sobre a cabeça, vestimentas que complementavam sua aparência extremamente magra e cadavérica, numa versão fantasmagórica e assustadora do que outrora foi uma bela moça. Seus pais tentaram impedi-la de sair, mas Dora lançou um olhar profundo e triste, que os fez desistir de tentar o contrário. E então Dora saiu, e fez o passeio até a estação, voltando pela praça, de volta para sua casa. E logo, aquele seu passeio era o principal assunto de toda a cidade. Mas Dora não se importou com isso, e assim, todas as sextas-feiras, no final de tarde até o início da noite, Dora realizava seu lúgubre e sinistro passeio até a estação de trem, com um véu branco sobre a cabeça, e seu vestido de noiva, acompanhada pelo seu cachorrinho. Semanas se passaram, meses se passaram, e Dora continuava com os seus passeios, a ponto de todos na cidade a considerá-la louca, mas ainda assim, Dora não se importava. Anos se passaram, e Dora continuava com o seu sinistro passeio. Certa noite, um jovem rapaz descendo da estação se deparou com Dora. O rapaz, ciente de quem era, não se abalou e continuou andando, porém, após passar pela moça, e antes que ele pudesse se afastar totalmente de Dora, ela fez uma pergunta, que gelou sua espinha. "Quer casar comigo?" O rapaz se virou para Dora e viu um sorriso amarelo e um olhar perdido. Os olhos da mulher brilhavam em órbitas profundas, num rosto cadavérico e pálido, que era realçado pelo véu branco e desbotado,
o que deixava aquela visão mais fantasmagórica, sinistra e assustadora. Aquela noite foi irrompida por um grito de terror. Era o rapaz que, após gritar, correu assustado para longe de Dora. Outros eventos como aquele se repetiram, e a pequena cidade e seus moradores passaram a evitar a estação de trem à noite, temendo a aparição de Dora, uma mulher ainda viva, mas que era temida como se fosse uma assombração. E outros anos vieram e se foram, e a estação de trem parou de funcionar, e Dora, agora uma mulher madura, perdera sua juventude, mas ainda assim, ela prosseguia todas as sextas-feiras à noite, perambulando pela estação de trem abandonada, buscando por seu noivo. Certa noite, Dora, com a saúde debilitada por anos de má alimentação, raquítica e fraca, tropeçou sobre os trilhos de trem, sua queda a lançou sobre uma das travessas de madeira, caindo de cabeça e quebrando o pescoço, uma queda fatal que pôs fim à sua triste vida. Os moradores locais ficaram aliviados, afinal os passeios noturnos às sextas-feiras eram terríveis e assustadores para todos, e Dora tinha uma vida de sofrimento e tormento. Mas a morte de Dora, ao contrário do que acreditavam, passou a ser apenas o começo de tudo. Na sexta-feira seguinte, 2 jovens amigos voltavam do trabalho à noite. Caminhavam tranquilamente pela estação de trem, quando então se depararam com Dora, mas agora, não era mais a mulher Dora, mas um rascunho do que ela fora um dia em vida, uma silhueta deformada do que um dia foi Dora. Uma entidade fantasmagórica, com um véu e vestido de noiva, ambos desbotados. Debaixo do véu, um rosto pálido e azulado, descarnado, deformado, com olhos vermelhos fitando os rapazes. Antes que os jovens pudessem correr ou expressar alguma reação, a assombração de Dora olhou para um dos rapazes, e com uma voz rouca e aguda, perguntou: "Quer casar comigo?" Os gritos de desespero e medo dos rapazes ecoaram pelas ruas, e aquela noite foi marcada como o início da assombração da noiva fantasma, que queria se casar. E foi assim que a aparição de Dora passou a assombrar a estação de trem e seus arredores, todas as sextas-feiras à noite, e os homens desavisados que porventura se deparassem com ela, ouviam a sua sinistra pergunta: "Quer casar comigo?" E a cidade passou a sofrer com aquela assombração. Se passaram décadas. E a aparição de Dora sempre surgia no meio da noite com aquela fatídica e sinistra pergunta. E durante todos aqueles anos, alguns moradores locais, devotos a Deus, passaram a realizar orações todas as sextas-feiras, pedindo em oração que a alma de Dora descansasse em paz. E então, após longos e terríveis anos, numa noite de sexta-feira à noite, banhada com um belo luar, a assombração surgiu diante de um rapaz, vestido em trajes elegantes, que acabara de sair da velha estação de trem. A aparição de Dora logo que o avistou, fez a fatídica pergunta: "Quer casar comigo?" E o rapaz olhou para Dora, e sem temor, sorriu para ela, e estendeu sua mão, acariciando o rosto de Dora, e então disse: "Sim, eu quero." A face de Dora, descarnada, pálida e azulada, com órbitas profundas e olhos vermelhos, gradativamente se iluminou. Um brilho súbito iluminou a estação de trem, e de repente, a face de Dora se iluminou completamente, e o que antes era uma face deformada e terrível, agora voltara a ser a face da bela e jovem Dora. O rapaz diante de Dora era Carlos, seu noivo, que logo a abraçou. E então o casal desapareceu em meio à névoa da estação de trem, seus espíritos foram alçados ao céu, em meio às estrelas, e ao infinito do amor divino, e de encontro aos mistérios da vida após a morte. Finalmente as orações fizeram efeito, e tudo foi no tempo de Deus. Muito tempo se passou, é verdade, mas, para Carlos, o tempo não passou, e para Dora, foi naquele exato momento que sua vida voltou ao normal, e o tempo voltou a correr. Depois daquela noite, os moradores da cidade nunca mais tiveram notícia da aparição, e coincidentemente a estação de trem, depois de alguns meses, voltou a funcionar, dando espaço a novas histórias, mas agora, histórias de passeios, repletas de alegria e descontração. E esta foi mais uma história sobrenatural. Espero que tenham gostado dessa história. Sempre estaremos dispostos a compartilhar histórias impactantes e que evidenciam o sobrenatural. O mundo em que vivemos comprova a cada dia o quão misterioso podem ser as coisas ao nosso redor, porém, muitas vezes não percebemos, não enxergamos,
pois estamos focados em nossas vidas, e nos compromissos do trabalho, família, e no dia a dia frenético, que a vida moderna nos impõe. Mas devemos sempre refletir sobre a ideia de que a realidade é muito mais vasta, complexa e misteriosa do que podemos compreender ou explicar. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e acionar o sininho de notificações. Se gostou do vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário e diga o que achou, e compartilhe este vídeo. Deixamos aqui nossa gratidão por ter assistido o vídeo até o final. Um grande abraço a todos!